Maravilha. Bênção de Deus. Fui APUense também, tá, gente? E participei do movimento APU. Sou alguém que vê com um olhar bastante otimista para o trabalho da APP. Considero relevante esse trabalho. E estão de parabéns por estarem aqui, tá? Bênção de Deus, nós estamos aqui. Eu sou pastor presbiteriano da Igreja do Senhor do Brasil. Esse ano eu estou há 10 anos mais ou menos trabalhando também em instituições de ensino teológico, dando aula, sou professor, né? E a gente pretende falar com alguma tranquilidade desse tema por umas razões bem específicas. Primeiro, porque eu já militei de vários lados desse assunto. Já tive aí como estudante, já tive como profissional, também estive na questão da agência missionária, no contexto do evangelismo universitário, e hoje estou como ministro do Evangelho e professor de instituição de ensino teológico. Então, acho que isso é bastante interessante. Eu trouxe esses livros todos, não é para me esconder atrás deles, não, fica tranquilo, né? Mas é para mostrar daqui a pouco, porque eu sei que vocês gostam de ler. Então, nós vamos estar mostrando, à medida que tiver oportunidade, os materiais, podem desenvolver nos nossos cursos, né? E eu tenho alguns apontamentos iniciais para a gente fazer dentro das perguntas que o Natan trouxe para nós, desafio para nós estarmos falando desse assunto. Então, eu gostaria de estar falando aqui, precisamente, algumas observações que eu faço, que eu considero importantes para pontuar essa nossa discussão desse tema tão relevante. As igrejas formam cristãos para o mercado de trabalho, para que ele possa, de maneira ética, de maneira, vamos dizer assim, relevante, ele está ocupando esse ambiente que é uma dimensão da vida humana e de tal maneira que ele possa ter excelência no que ele faz e também um comportamento ético que possa tornar elevado o padrão do Evangelho naquele lugar, naquela região, dando bom testemunho. Então essa é uma pergunta que é desafiadora para nós. Para a gente responder isso, pensando como pastor, porque a demanda sobre nós pastores é grande nesse sentido, até que ponto a igreja faz isso? Alguns vão dizer, a igreja não faz isso. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, eu penso que a igreja faz de uma certa forma, ela faz de maneira não sistemática. O que eu quero dizer com isso? Ela fala sobre valores, ela prega sobre honestidade, ela prega sobre o reino de Deus, integridade, mas não há uma conexão, às vezes prática, que torna isso aplicável. De tal maneira que às vezes o jovem ele se sente desorientado, o profissional ele se sente também desorientado com relação a isso. Então um desafio para nós é ensinar de maneira mais sistemática esse tema, com priorização do assunto. Você precisa priorizar esse tema para que ele possa ser trabalhado de maneira relevante. A igreja, de maneira sistematizada, ela tende a formar para a própria igreja. Ou seja, prepara-se para o trabalho intramuros, trabalho dentro da igreja. Prepara-se para uma atuação intra-eclesiástica. E às vezes não se valoriza tanto as outras dimensões da vida que elas marcam a maior parte do seu tempo. Então, esse é um desafio. Uma outra questão que nós consideramos é o seguinte: existem outras dimensões do ser humano que precisam ser integradas, porque o ser humano é um ser integral. O Evangelho é integral, a nova percepção que nós temos, compartilhamos essa visão, e por isso nós precisamos ter um discurso coerente em vários contextos, ou em várias dimensões. A academia, a família, o trabalho, a esfera pública. Alguém perguntou, lembrou da minha militância política, eu fui presidente de Grêmio Estudantil, militante estudantil, enfim. A esfera pública também é uma esfera de atuação do cristão, e ele precisa ir para ela. Nós estamos num momento bem caloroso, certamente quando abrir para debate, isso pode esquentar sobre esse tema. O que nós percebemos? Que há uma tendência à departamentalização da vida. Ou seja, você vive com vários códigos distintos e esses códigos não se relacionam entre si de maneira integrada. A pessoa vive uma vida na igreja, outra vida no trabalho, outra vida na esfera pública,
outra vida na esfera pessoal. Esse desencontro de códigos, ele acontece muitas vezes porque não se trabalha sistematicamente isso, pensando na perspectiva do ministério da igreja. Muito mais poderia ser feito, e aqui uma meia-culpa dos nossos pastores, nós poderíamos fazer muito mais para formar profissionais que sejam relevantes para o reino de Deus, mas que prioritariamente sejam bons profissionais. Sejam profissionais éticos, profissionais que sejam reconhecidos pelos seus pares, não porque eles são cristãos, mas porque eles são bons profissionais. Então nós precisamos disso para poder avançar nessa questão. Eu penso que a ABT, assim como a ABU, podem desempenhar um papel de vanguarda nessa questão, possibilitando às igrejas locais caminhos para que essa integração seja possível. A título de apontamento, só para reflexão sua, duas teologias que surgiram que geraram muita polêmica. Uma teologia de pobreza, que entende que a pobreza é uma expressão da fé autêntica, e uma teologia de prosperidade, que é a via inversa disso. Elas são exemplos de paradigmas teológicos que polarizam a temática, porém revelam uma situação concreta que precisa ser enfrentada. Nós precisamos entender a dimensão teológica da vida prática, da nossa vida em todas as suas dimensões. Então, por que existem essas teologias? Elas existem porque existem demandas. As demandas existem. Não basta criticar uma teologia. Você não pode fugir de uma demanda. A demanda é essa temática precisa ser enfrentada dentro de uma visão equilibrada cristã. Enfim, nós queríamos estar pontuando essas questões e eu gostaria de estar compartilhando com você uma história fictícia que não aconteceu, mas que acontece sempre, né? Então, se alguém chama João aqui, mas eu não pensei em você se você chama João, tá? É apenas um título de um nome fictício que eu criei, o João Crentão. Então escuta só sobre o João Crentão, talvez ele vai te ajudar a integrar mais isso que nós estamos falando aqui. João Crentão foi contratado para trabalhar numa empresa do setor administrativo e, como cristão, decidiu logo demarcar o território. Colocou em sua mesa uma série de folhetos evangelísticos, adesivou a geladeira do escritório com frases de poder, articulou com os outros crentes da repartição uma espécie de cartel de ajuda mútua, pois afinal, irmão ajuda irmão. Falta algumas vezes ao trabalho, ou chega atrasado, pois, como costuma dizer, está priorizando as coisas do Senhor. Até mesmo no expediente, João Crentão está sempre testemunhando, né? Ao invés de fazer o seu trabalho, fica indo de mesa em mesa tentando convencer os seus colegas a serem crentes como ele. Sempre que preciso, João Crentão usa as xerox da empresa para imprimir o material evangelístico da sua igreja. Hábito que ele mantém desde os dias da faculdade, quando ele usava a impressora do campus para o evangelismo universitário. Certa vez surgiu um esquema de propina na empresa de João Crentão. João Crentão acabou aceitando participar, pois afinal ele se considera cabeça e não cauda. Um belo dia, João Crentão foi demitido da empresa. E o motivo ele já sabe: foi perseguição religiosa. Será que João Crentão está de fato fazendo a missão? Eu deixo essa reflexão para nós aqui, minhas considerações iniciais, e lanço esse desafio para nós. Como nós podemos integrar esses vários discursos? Como a igreja pode suprir essas necessidades? Como nós podemos ser bênção nessa área de maneira a viver o Evangelho de maneira integral em todas as esferas da vida? Amém? Pastor Manuel Siqueira, ele formação em Geografia, Teologia e atua como professor tanto dentro da igreja quanto fora, nos seminários, né?
certo. Assim. Então, pode acrescentar alguma coisa e falar isso sobre ética. Graças a Deus, irmãos. Amém? Não sou a Xuxa, né? Mas todo mundo está feliz aí. Um lugar bom como esse, né? Não tem como ficar triste, né, gente? Bom, como já foi dito, né? Sou Maurício Matar, às vezes de raiva, está minha esposa, Márcia, né? E eu tenho a formação em Geografia, né? Tenho especialização em Biogeografia e também sou teólogo hoje, tá? Sou formado no Seminário Teológico Batista de Mato Grosso, mas pertenço à denominação Igreja Cristã Evangélica, né, do Brasil. E fomos rapidinho, 30 segundos, né, só para a gente falar um pouquinho. A gente milita muito nesse contexto dessa vida dupla, né? O reino de Deus e o mundo. As pessoas falam que quando você aceita Cristo, você deixa o mundo, passa o ET, né? Você não é deste mundo. Não é isso que a Bíblia nos fala, o apóstolo Paulo nos fala, né? E aí vem esse grande conflito que a gente sempre vive, né? Sou do mundo, não sou do mundo, até que ponto eu posso ser desse mundo? Aonde cabe o texto que o apóstolo Paulo fala para nós, não ameis o mundo, né? Porque o amor de Deus não está nele. Será até que ponto? Eu tinha sempre esse conflito dentro de mim, né? Sempre desde a faculdade, e eu via as pessoas discutindo, colocando indagações e tudo mais. Mas a pergunta que foi me passada são 3 perguntas dentro desse contexto da ética profissional, da ética dentro do trabalho. Primeiro, como é a vivência de sua fé no ambiente profissional? Segundo, quais os desafios éticos que o cristão enfrenta no mercado de trabalho? Terceiro, quais são as principais tentações e oportunidades que você já teve no local do trabalho? O Zé, da história do pastor, o João, da história do pastor, já infringiu todas essas perguntas que foram mencionadas aqui, né? Como é a vivência de sua fé no ambiente profissional? Mas eu queria, primeiro, só para a gente expressar um pouquinho, às vezes a gente tem um conflito de o que é ética. Será que tem pessoas que não têm ética? Será que a ética é algo subjetivo que as pessoas podem ter ou não ter? É uma pergunta para a gente refletir. Outro contexto. Essa palavra ética, o que resume essa palavra na nossa vida como cristão? No mundo secular, eu trouxe até a ética resume: quero, devo e posso. Quero, devo e posso. Essa é a ética no mundo secular. Mas esse querer, até que ponto ele não vai infringir o termo ética? Esse devo, até que ponto esse devo não vai ultrapassar os limites do meu concorrente, talvez lá no mercado de trabalho? E esse posso, a gente escreveu o texto, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então vou arrebentar essa janela e vou para dentro. Será? Até que ponto? Quando se fala em ética, princípios éticos dentro do trabalho, nós estamos falando de pessoas cristãs, é interessante que nós temos que separar a diferença entre ética e santidade. Ética e santidade. O pastor colocou muito bem aqui, e eu creio que Deus está conduzindo essa conversa aqui para nós, porque eu tenho essa visão, claramente. Nós temos que separar a nossa santidade da nossa ética. Talvez o João, ele, no contexto da história, ele poderia ser um santão, ou um fariseu, sei lá. Ele demonstrava ser um santão, mas infringiu todos os princípios básicos de uma vida normal. Ele infringiu, certo? Então, ética é diferente de santidade. Às vezes, toda pessoa que busca santidade será ética,
Mas nem todas as pessoas que são éticas, nem sempre eles têm a santidade. Então nós temos que separar a ética da santidade. Ó, fulano é bom, mas pode ir para o inferno. Fulano é ético, mas não tem a salvação, não conhece a Cristo. Então vamos separar esse contexto de ética para a santidade. Outra situação, nós vimos agora recentemente, no ano passado, no final do ano passado, aquela jovem que mentiu que estava grávida. Vocês lembram da história? Fugiu o nome dela aqui. 6 filhos, 4 filhos, não sei, certo? A ética do brasileiro. Eu não sei se vocês acompanham alguns dados informativos. PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, eles nos mostram que o Brasil é considerado um dos países mais desonestos do mundo. Tá? Do mundo. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E aí surgem situações como dessa jovem que falou que estava grávida e a imprensa ficou uma semana investigando ali com ela, entrevistando nos programas de televisão, todo mundo ali, e de repente essa pessoa não estava grávida, sumiu no mundo. Essa imagem que é passada lá fora de nós brasileiros. Nós como cristãos, qual é a nossa identidade, nosso conceito dentro desse regime ético para que o Brasil enxerga, que o mundo enxerga de nós? Meus queridos, se você não é profissional ainda, está estudando, você vai ser profissional e o mercado de trabalho está aí para todos nós. Nunca confunda a sua espiritualidade com o seu mercado de trabalho. As pessoas não têm que julgar você por aquilo que você faz, e sim por aquilo que você é. A ética está nesse contexto. Ontem eu tive um testemunho muito interessante. Eu fui convidado para uma reunião no colégio Max, aqui em Cuiabá. É um colégio bastante conceituado. E o diretor-geral da escola me disse assim: Maurício, você não tem umas 4 pessoas lá da sua religião, da sua religião, que querem trabalhar? Eu falei: olha, mas como assim? Você trabalha? Não, você é inspetor aqui no pátio e tal. Eu falei: mas eu não entendi por que pergunta da minha religião. Por que a minha religião? Ele falou: ó, todos que eu coloquei aqui cantaram as meninas, queriam sair com as alunas, fraudaram provas. Os 4 que sobraram aqui são da sua religião. E a partir de agora a empresa, o Colégio Max, só vai contratar evangélico aqui. Eu dei glória a Deus na frente dele. Glória a Deus, Deus. Glória a Deus. Ainda há esperança no mundo ético cristão. Nós vemos o desafio que o mundo está nessa corrida maluca do capitalismo. Eu quero, eu vou. Eu até falo para meus alunos que esse capitalismo lá na essência, isso não é de Deus, não, isso é do capeta. Eu vou ganhar, eu posso, eu vou trabalhar de mais de tarde de noite, e tá aí por um infarto, morte, estamos discutindo salvação aqui. Mas até que ponto essa corrida maluca dentro do contexto, né, vale a pena? Às vezes você infringe princípios básicos da sua vida para assumir um cargo maior, de repente associando ao crime organizado, associando às fraudes. Então, quais são as principais tentações e oportunidades que você já teve no local de trabalho? Eu, particularmente, eu fui 11 anos árbitro de futebol profissional, estive capitão em todas as capitais do Brasil, era aspirante a FIFA aqui por Mato Grosso até 2010. E isso eu sofri na pele, né, as tentações que as oportunidades me ofereciam, que o mundo lá fora me oferecia. Mas graças a Deus, eu digo graças a Deus, porque o homem natural ele não resiste às tentações, mas graças a Deus, Deus nos protegeu, né, e não deixou eu me corromper. Eu não sei o que tem o futebol, meus queridos. Futebol é uma coisa maluca. Eu não sei até hoje
Eu não vi nenhum artigo científico provando o que significa esse esporte coletivo que transforma a vida das pessoas. Se falar com o atleticano, né, corintiano, ele vai bater em mim. Pula todos os princípios, né? Você viu agora recentemente o maluco corintiano lá que lançou um artifício lá, um fogos, matou um garoto. Pula tudo, todos os princípios do futebol pula. Por isso que as empresas colocam o esporte coletivo como futebol dentro dela, para saber quem é quem. Já vi pastor bater na sua ovelha no futebol. Já vi. E o futebol, ele faz isso. Certo? Ele faz isso, ele mexe com o seu emocional, com tudo que tem, e você vai conhecer quem é você jogando futebol. Meus queridos, quais os desafios éticos que o cristão enfrenta no mercado de trabalho? É simples, estamos terminando. É simples. Você manter uma vida em comunhão com o Senhor, uma vida devocional com Deus, uma vida de temor ao Senhor. Pode deixar os problemas virem. Você vai tirar de leite, dentro do contexto do mundo externo. Bom seria se todos nós fizéssemos parte desse cartel, todos fossem cristãos. Posto de gasolina que você fosse, você ia ser atendido pelo cristão, se na gráfica fosse um cristão, mas nós não estamos nesse mundo para relacionar com o cristão. Nós estamos nesse mundo para relacionar com o não cristão. Nós temos que levar Cristo para eles que não conhecem Cristo. É muito cômodo. Vamos fazer o nosso esqueminha aqui, somos todos cristãos, se viram os outros e vão para o inferno os outros. Qual é o papel nosso nessa terra? Obrigado. Obrigada, pastor. Agora, para mim, Gomar, formação em Direito na UFMT, especialização em Direito Constitucional. Não é precisar para concurso, né? Você pode falar mais um pouquinho. Boa tarde, gente. Aqui tem uma formação mesmo acadêmica, né? Mas formação de vida mesmo, sou filha de pastor. Filha de pastor, né? Gente, ouvindo a história ali do João, né? A história dele acontece muito. Eu vou trazer para vocês, eu ingressei no mercado de trabalho com 21 anos, eu estava no meio da faculdade, eu passei em um concurso público. Antes de passar no concurso público, eu fiz 2 estágios, né? Eu entrei no primeiro estágio, eu fiz uma delegacia de homicídios, né? Aí todo mundo disse, nossa, que pesado e tal. Gente, por incrível que pareça, lá, o ambiente para mim, teve alguns desafios, né? Quando a gente está universitário, a gente entra no mercado de trabalho, primeiro contato o estágio. Tiveram alguns desafios, mas aí você está aprendendo, você não tem tanta responsabilidade, você não responde por quase nada. Então, ali era pesado espiritualmente, porque as pessoas chegavam homicidas lá, que matavam por furtividades, que não tinham os valores, né? Os princípios cristãos não tinham. E ali você também tinha os agentes estatais, os policiais, que muitas vezes utilizavam de artifícios como batia para tentar arrancar a confissão daquela pessoa. E você, como cristão ali, vendo aquelas coisas, como que você se comportava, né? Nesse primeiro momento que eu tive, eu fiquei um pouco chocada mesmo de ver todas aquelas coisas acontecendo, mas eu me senti aquela pessoa pequena que não poderia mudar aquele sistema. Naquele momento, eu era uma pessoa inexperiente a ponto de, para conseguir fazer uma transformação social dentro daquela realidade que eu estava vivendo. Depois, saí dali, fui estagiar numa defensoria pública, passei 5 meses numa defensoria pública, onde fui muito perseguida. E eu tenho certeza que a perseguição foi espiritual, porque quem é uma defensora geral para perseguir um estagiário? Misericórdia, né? O que é um estagiário perante um defensor geral? E assim, mesmo assim eu fui perseguida. Perseguida assim, não podia falar nada porque eu já estava querendo causar uma conspiração e tudo. E eu falava, meu Deus, né? O que eu estou fazendo de errado? E nesse período eu tinha prestado para o concurso
né? Quando eu estava na delegacia de homicídios, eu estava estudando para um concurso público e eu fui aprovada, então eu fiquei só 5 meses na Defensoria Pública. E eu passei no concurso do Tribunal Regional Eleitoral. E nesse concurso eu tive que ir para o interior, né? E eu, 21 anos, ir para o interior, morar fora da casa do papai e da mamãe, cristã desde pequenininha. E aí eu fui enfrentar um mundão lá fora, sozinha. Era no estado, era no mesmo estado dos meus pais, mas era 350 quilômetros, né, 7 horas para poder chegar e gravar. Então eu tive que morar sozinha. E lá novas perseguições e agora mais pesadas. Né? Tive uma chefe que era extremamente católica, mas era infelizmente utilizada mesmo por Satanás, que fez muita assédio moral, né? Que é do trabalho, de te deixar oprimida, e um chefe, um juiz, extremamente também opressor, porque ele sabia da minha necessidade de ficar junto aos meus pais, então e o ônibus de lá para poder sair para Cuiabá, ele saía no meio do expediente da sexta-feira, ou só no sábado. Então, se eu quisesse sair, pegar o final de semana em casa, eu teria que sair na sexta-feira no meio do expediente. E ele fazia chantagem comigo, eu falei assim, olha, eu só deixo você sair 3 horas da tarde se você fizer não sei quantos processos para mim da estadual, que eu nem era da estadual, eu era do cartório eleitoral. Então ele começava a fazer chantagens para que eu fizesse o trabalho dele, porque ele sabia da minha dependência psicológica com os meus pais. E nesse momento de inexperiência, eu acabei cedendo, porque para mim era mais importante estar junto dos meus pais, passar o final de semana dos meus pais. Então foi um momento que eu comecei a trabalhar dobrado, numa atribuição que não era minha, né? Cedia às pressões, mas isso é tranquilo. Mas a partir do momento que a pessoa não cristã descobre um ponto fraco seu, ele começa a querer mais, porque ele sabe assim, ela não vai negar. E aí eu comecei a fazer gestão do dinheiro do cartório eleitoral. E aí ele começou a falar o quê? Quanto que veio de suprimento de fundo? Eu falei, veio R$800, doutor, né? Comprar um cartão, né, corporativo. Aí ele, é porque eu estou querendo reformar não sei o quê. Só que o dinheiro do cartão corporativo não é para reforma de cartório. Não é para reforma do fórum. Principalmente porque o dinheiro do eleitoral tem que ficar no eleitoral. E ele queria que eu fizesse coisas que não podiam ser feitas. E ele, meu chefe, ele me avaliava, eu estava em estágio probatório, né? Um concurso super bom, que eu não tenho tempo para passar, e você começou a entrar nessa sinuca com 21 anos, e desde a igreja pequenininha, você não é acostumada com esse tipo de situação, e aí você começa a entrar num conflito, você fica muito nervosa, você começa a se apegar em Deus, graças a Deus, eu me apeguei muito em Deus, e você sozinha, é uma presa mais fácil, né, de você escorregar. Então, assim, para vocês que estão entrando agora, vão ter momentos que você vai ser posto à prova. Vai ser posto à prova mesmo. E hoje, isso já aconteceu uns 7 anos atrás. Hoje eu vejo toda a transformação que Deus quis que eu passasse. Porque as coisas acontecem na nossa vida, é tudo com permissão de Deus. Essas tentações que eu sofri, que foram ofertadas, a mesa de Satanás foi ofertada na minha frente, foi para um crescimento, porque futuramente eu ia enfrentar coisas mais pesadas ainda. Eu consegui contornar a situação, eu falava que não tinha chegado, às vezes dava para fazer aquela mentira branca para realmente não fazer o que era errado. Eu falei, Dori, chegou? Eu falei, não mandaram, doutor, né? Ou não chegou, né? E assim, eu fui se contornando, porque ele realmente não podia me prejudicar no estágio probatório e me reprovar. Não sei se a condutas que eu tomei foi certa, mas naquele momento eu estava fragilizada e para não fazer coisa errada, eu assumo que muitas vezes eu não tinha falado que o dinheiro não tinha chegado, né? Para não desviar. Mesmo porque eles usam o artifício falando assim, não, eu não vou enfiar no bolso o dinheiro, eu vou investir no serviço público, vai ser bem para a população, você não está vendo tanto que isso é bom para a população. Mas na lei, fala que se você quiser fazer a reforma do cartório,
a reforma para o prédio, é assim que faz. Quando o irmão falou que ele é engenheiro e que os ambientalistas atrapalham, realmente, temos várias obras aí que ficam, o MP, o Ministério Público, o embargo